Entrai pela porta estreita, pois estreita é a porta que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Saímos do caminho? Acabamos de começar, eu tava te seguindo. A igreja, ela está buscando caminhos e recursos que sejam para moldar ou camuflar pecados. Vamos entender como é que isso está acontecendo? É isso que eu quero conversar hoje, gente, com vocês. Antes, se gostar e achar que o conteúdo pode ajudar outras pessoas a abrir os olhos, curtam, gente, compartilhem, que me ajuda a saber se vocês gostam do tipo de conteúdo que eu tô trazendo para vocês, tá bom? Antes disso, né, gente, graça e paz, meu nome é Norma, do canal Sua Casa Firmada, e eu quero trazer para vocês essa reflexão. Gente, hoje em dia tá se tirando a palavra pecado de determinadas ações. Na escola bíblica da semana passada, eu trouxe, né, uma questão ligada com a gula. Desde quando eu me converti, eu já escuto isso de pessoas falarem: ah, crente não bebe, mas ele come. Foi algo que eu incorporei na minha vida e trouxe aquilo como uma coisa comum e não como um pecado. Então eu achei aquilo ali bonitinho e comecei a comer demasiadamente, sem pensar que isso é uma gula. E, gente, olha como isso é grave. Deus, ele nos leva o tempo todo a nós nos santificarmos, consagrarmos, né? Estarmos sempre ali atentos, né, ao falar dele. E como é que nós fazemos isso, gente? Através do jejum, onde nos aproxima mais, né? É uma forma, é um recurso, é uma ferramenta que Deus nos possibilita. Então, o que é que aconteceu? De tanto as pessoas falarem algo que é um absurdo, esse absurdo virou uma verdade bonitinha. Crente não bebe, mas crente come, que é uma beleza, e tá tudo bem, vamos comer. Na igreja, se você entrega a sua vida a um líder, ele também tem erros. Ele não tá escape de pecado como seu ninguém. Porém, você não pode respaldar a tua vida no líder, mas sim em Cristo, porque quem te chamou foi Cristo. Se o líder ele está fazendo algo que foge ao princípio bíblico, aos princípios de Deus, quando você se opõe, você não está sendo rebelde. Primeiramente, você tem que entender o que é rebeldia. Rebeldia é você se rebelar, né, contra uma autoridade. Porém, essa autoridade, ela nunca pode estar acima do princípio de Deus. Se essa autoridade ela está fazendo algo que foge aos princípios de Deus, está errado. E você se opor a isso não é rebelião, não é rebeldia. Porque por que que você tem que fugir de líder que não gosta que você leia a Bíblia, que não gosta que você assista ou consuma conteúdos de pastores piedosos? Porque na internet tem muita gente. Tem muitas pregações boas que te edificam, que te libertam. As verdades na qual eu fui confrontada foi nas plataformas digitais, através de pastores inspirados que foram estudar, né, sobre as escrituras e me trouxeram conhecimentos que abriram os meus olhos e me despertaram, porque eu não fiquei no comodismo só do templo. Gente, dentro do templo tem muito mau exemplo. Mau exemplo de pessoas não tratadas. Porém, as pessoas, elas tendem a seguir este mau exemplo. Por quê? Pecado. Eu vou te dar um exemplo muito simples na minha casa. Na minha casa, eu deixava meu guarda-roupa todo bagunçado. E eu exigia que Bia, ela arrumasse o dela e mantesse o dela arrumado. Só que assim que eu arrumava meu guarda-roupa, eu desarrumava. Ele desarrumava e ele ficava lá por dias. Bia fazia a mesma coisa. Então, o que é que eu fiz? Eu passei a arrumar o meu guarda-roupa e mantê-lo arrumado. O que é que aconteceu? O da minha filha continua a mesma bagunça, gente. Eu tô dizendo aqui com isso, Norma, mas você quer dizer que não é o seu exemplo que influencia? É sim. Porém, o meu mau exemplo deixa ela numa zona de conforto, deixa ela numa zona confortável. Vocês pensam que ela não amava quando eu deixava meu guarda-roupa bagunçado? Claro, gente, que ela amava. Mas uma vez que ela via isso em mim, isso deixava ela confortável. Meu guarda-roupa arrumado, de alguma forma, né? Isso dentro dela, né, vai causar um conflito. O meu tá desarrumado, né? Então, uma hora ela vai arrumar. Não quer dizer que era a minha bagunça que influenciava ela na bagunça dela. Não, a bagunça dela é porque ela gostava, ela tinha preguiça de arrumar a bagunça dela.
Então, ela vendo a minha bagunça na condição de mãe, de autoridade sobre a vida dela, de um exemplo na vida dela, isso deixava ela confortável para deixar o dela da mesma forma. E é assim que acontece com o pecado. E dentro das igrejas, da mesma forma. Se uma pessoa ela tem uma vida, né, que não condiz com os princípios de Deus, ninguém confrontar ela com relação a isso, ela não vai sair disso aqui, ela vai continuar nisso aqui, para ela tá bom. E se tudo tiver uma bagunça, tudo tiver bagunçado, para ela tá bom, esse ambiente para ela tá ótimo. E no momento que você tentar consertar esse ambiente, meu Deus do céu, lembre que quando as pessoas elas estão em um estado de pecado muito grande, elas são totalmente insensatas, elas vão te machucar. Então a tua própria vida vai incomodar. Quando a tua vida ela é uma vida reta de obediência, você está no caminho certo, porque elas querem te trazer para essa vida errada. Porque uma vez que você sai dessa espiral, você se torna uma ameaça a todo esse comodismo. Eu não sei se vocês já assistiram Peregrino, que ele entra na cidade das tentações, se eu não me engano. E nesse lugar, eles começam a confrontar muitos ali acerca de pecados. E eles começam a entrar com a verdade. E toda a cidade levam eles ao tribunal. E ali eles começam a vir com falsas testemunhas a depor contra ele, para poder condená-lo pelas verdades que eles estavam falando, porque as pessoas não queriam ouvir a verdade. Em Jeremias ele levava a verdade, mas as pessoas disseram: tragam um profeta que digam coisas aprazíveis a gente, coisas que nós queremos ouvir. Hoje é a mesma coisa, gente. Você quer ver como tá igualzinho as coisas de lá de fora, tá igualzinho aqui dentro do templo? Lá fora, as pessoas elas estão dizendo que o que é belo é relativo, não é isso? Não existe coisas belas. Gente, claro que existe, viu? Já primeiro que é mentira. Existe sim o bonito, existe o feio. Isso aí já é uma estratégia já para deturpar na tua mente o belo. Por isso aí as pessoas estão, né, cada vez mais se deformando, né? E o que é que tá acontecendo? Elas estão terrivelmente, né, insatisfeita com a imagem que elas estão produzindo nelas mesmas, e isso está despertando ira em outros, o que ocasiona também a inveja e etc, né? São frutos, gente, terríveis. Então, se você começar a viver à luz da palavra, gente, vocês vão ver o quanto vocês vão incomodar. Você quer ver uma coisa que eu acho um absurdo? Quando a pessoa coloca em cash a palavra santo, que é separado. As pessoas elas dizem assim: mas ninguém é santo. Claro que é. Se Deus fala ser de santo como eu sou santo, eu acredito na palavra de Deus e não na palavra do homem. Deus fala que faça-se todo homem mentiroso, né? Porque Deus ele é verdadeiro. Então quando Deus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quem é a verdade? A verdade é Jesus. A cada hora, gente, que vocês se afastam da verdade que é Jesus, vocês estão entrando numa escuridão terrível. E a escuridão, ela não te faz te ver com clareza. As pessoas, elas estão muito pouco letradas na Bíblia, gente. As pessoas, elas estão falando absurdos e elas estão agindo como animais irracionais. Como lá no Salmo 73, o próprio salmista se assemelhou a um animal irracional quando ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. Ele começou a querer ficar com inveja do ímpio, da prosperidade do ímpio. Ele se assemelhou a um animal. Hoje você está discutindo o que é certo, debatendo o que é certo, por amor àqueles que estão chegando agora, em detrimento a pessoas que já estão no evangelho e estão igual aquela passagem do profeta velho que matou o profeta novo. Porque o profeta novo recebeu uma recomendação do Senhor, que era para ele ir entregar uma mensagem num determinado lugar e voltar por um determinado lugar. E o profeta velho mentiu, falou que ouviu de Deus uma outra mensagem, entregou para o profeta novo, e o profeta novo foi pelo caminho que o profeta velho falou. E o que é que aconteceu com ele? Ele morreu, gente. O leão comeu ele, ainda tinha né, ali o burrinho do lado que ficou do lado, e o pobre do profeta foi comido pelo leão.
Então, gente, o que está acontecendo é isso. Pessoas que já estão há muito tempo na congregação, tiraram, né, da sua rotina a leitura e a reflexão da palavra de Deus, não guardam mais os princípios do Senhor no seu coração, não tem zelo pela palavra, não tem reverência pelas coisas do Senhor e tenta impregnar na vida do outro aquilo que ele entende que é certo. Se você está em pecado, minha irmã, não tem problema não, isso é normal, porque nós somos seres humanos, nós erramos. Nunca há um falar assim, minha irmã, mas Deus fala que nós conseguimos, mas Deus fala que nele somos mais que vencedores. Não, só atribui essas palavras quando é para seu benefício próprio, quando é para algo de si, não quando é para algo espiritual. Quer ver uma coisa? A ansiedade está imperando. A ansiedade está assim em alta. E as pessoas elas não atentam que, como Paulo, né, que trouxe essa palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, e era um homem que estava ali, né, com o destino dele selado, ele ia morrer. E foi esse homem que falou para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Mas estamos ficando surdos. Os crentes dessa geração estão surdos. Por quê? Egoísmo. Tem uma passagem de Romanos onde Deus ele fala, né? Ele faz uma lista ali de coisas que levam o homem quando o homem ele tá ali longe de Cristo. Gente, a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, qualquer um que está em Cristo, um crente, um servo do Senhor, é Deus entregar as suas vontades. Não tem coisa pior. Porque você está pensando que Deus está aprovando o seu pecado, mas na verdade Deus já te entregou. Gente, isso é terrível. Você já pensou? Olha, tinha uma coisa que minha mãe falava, que me doía tanto, que ela dizia assim, ó, não me importo mais com você, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Gente, isso é terrível. Qual filho que quer ouvir isso de um pai e de uma mãe? É por isso que você vê tanto crente dentro das igrejas fazendo o que quer e aparentemente não acontece nada com eles. Mas eles ali estão a serviço de quem? Para desencaminhar outros ali dentro. E eu dou o exemplo do guarda-roupa da minha filha. Se tiver outros que estiverem querendo aquilo ali, porque olha, gente, o mal influenciado, ele vai por caminho ruim por conta do pecado que existe dele, mas porque no fundo é aquilo que ele está querendo, viu? Não se engane não. Deus não terá ninguém por inocente, porque repare que no meio há o joio e há o trigo. Então, tem um mau exemplo, mas também tem um bom exemplo. Então, ele pode escolher o caminho que ele quer trilhar. Deus, ele dá essa livre escolha. E não pense que ele anda só ali, não. Porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro dele vai estar o tempo todo dizendo a ele que o que ele está fazendo, se for errado, o Espírito Santo de Deus vai estar ali exortando ele. Falando a ele que aquilo ali não está certo, que aquilo ali não é bom. Mas, no tanto que ele começar a se enveredar para aquele canto, vai ter uma hora que ele vai estar entristecendo o Espírito Santo de tamanha forma que o próprio ele vai se silenciar dentro dele. Porque ele já vai estar endurecido. E é aí que mora o perigo. Porque Deus fala, ó, que há caminhos para o homem que parece bom, mas é caminho de morte. Então, aqui, gente, eu quero fazer para vocês uma reflexão, tanto para quem já está há tempos na igreja, e chegou um tempo da vida que aquilo ali só virou uma prática religiosa, uma prática que ela tem que fazer semanalmente, mas dentro de casa não tem um relacionamento, não tem uma vida com Deus, não lê uma palavra, não se interessa em buscar o conhecimento. Gente, o maior exemplo é a escola bíblica, viu? Nas igrejas você vê que é uma luta. Escola bíblica e círculo de oração, mas vamos aqui para o conhecimento. Todas as igrejas, se você perguntar qual é o ministério que mais é importante, mas as pessoas não dão tanta importância, você vai ver logo a escola bíblica lá em primeiro lugar. Por quê? Porque as pessoas não acham interessante. Olha, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Todo médico, ele precisa de um estudo, não é isso? Ele precisa de um diploma, de doutorado para poder exercer, né, aquilo que ele está fazendo. Ninguém vai entregar a sua vida a um médico que não passou pelo estudo.
E olhe que é um prazer, porque normalmente quem exerce a medicina, ele ama aquilo. Primeiro ele amou aquela função, isso levou ele a estudar sobre aquilo para adquirir aquele conhecimento e para ele foi um prazer. Para agora ele está exercitando essa função. Então, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho muito pouco provável que um cristão que não ambicione saber mais de Cristo através do conhecimento. Gente, a escola bíblica de uns tempos para cá me preparou tanto para esse tempo que está agora estabelecido. E eu sinto tanto por aqueles que não puderam ter acesso a esses mesmos conhecimentos que me preparou tanto até aqui. Mas é como eu falei, Deus, ele dá a liberdade, a livre escolha. Você escolhe se você acha que é importante para você ou se não é. E é como eu estou falando, é muito raro, gente, a gente não querer saber e nem conhecer daquele que a gente admira, que a gente ama e que a gente quer passar para outros. Como é que você vai passar um conhecimento que você não tem? E, gente, a soberba, ela faz com que a gente pense que a gente não precisa, tá? Então, isso é pecado também. É pecado quando você não quer levantar da cama porque você está com preguiça de ir. É pecado e soberba quando você pensa que aquele irmãozinho que está te ensinando, eu não sei qual é o grau de conhecimento dele, então, soberba, viu, gente? Nós não somos sabedores de tudo. Nós precisamos do conhecimento vindo de alguém. Não é o caso do irmão que nos ensina lá na escola bíblica, muito pelo contrário. O irmão Ricardo, ele é um irmão muito comprometido, né? Ele estuda aquilo que ele vai trazer pra gente. Gente, é assim, de um grau de responsabilidade. Era algo lá na igreja que era muito difícil, gente. Foi uma luta, né? Para se estabelecer de novo ali. E eram muitos professores que passavam, muita gente, né, questionava que não ficava e tal. Começamos, gente, o ano com 4 ou 5 professores. Mas eu nunca esqueço de algo que Ricardo falou. E ele está mantendo e honrando com essa palavra dele até aqui. E até aqui o Senhor vem o sustentando. Ele disse assim, que ainda que venha um só, eu vou estar aqui, eu vou perseverar. E até hoje, ele está cumprindo. Ele está ali, ó, fiel à promessa que ele fez. Os outros que não permaneceram é porque, claro, não puderam, né? Cada um sabe de si, né? Tem o mesmo Leandro, que é o que, né? Sempre ali tá, ele se entristece mesmo, que a gente vê, né? Não tô falando que é só ele, viu, gente? Mas foi o que, né? O que mais fala, né? Que fica triste quando não vai. Tanto que sempre, né? Que possível ele tá indo. É por conta do trabalho dele, né? É o que dá satisfação mesmo, que fala e tal. E temos um grupo também, né? Do EBD. Então, os outros, assim, eu nunca vi, assim, se manifestando com relação às razões. Mas eu creio, né? Que cada um sabe de si, de suas dificuldades, que ninguém estaria se negando a fazer uma obra, né, do Senhor, na qual foi chamada porque quer, né, gente? Mas sim por algumas razões ou necessidades. Mas eu louvo a Deus pela vida do irmão Ricardo, né? Porque ele está ali se mantendo firme e forte. Nós venhamos a formar e fortalecer o nosso caráter. E não olhar para o irmão que não está vivendo a vida santa irrepreensível, esperada, né, de Deus, para com aqueles escolhidos dele, que infelizmente, gente, existem pessoas assim, e nós não olhemos para esses irmãos e achemos que é normal e natural, seja ele quem for. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, não confunda as coisas. Você pode ser um exemplo de mãe, de pai, exemplo de pessoas que pagam suas contas, pessoas irrepreensíveis no seu trabalho e ser um cristão totalmente equivocado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é impossível, gente, porque existem pessoas que não são cristãs, que pagam suas contas, que têm uma vida irrepreensível diante da sociedade. Existem. É possível. Então não confundam as coisas. O caráter de Cristo, né? Ele nos leva a ser tudo isso na nossa vida como sociedade. Uma coisa se alia à outra. Porém, a sua vida como cidadão, né? Diante da sociedade, não faz de você um crente
irrepreensível diante de Deus. Vocês entendem, gente? Então não confundam as coisas. Quando alguém falar assim para você, minha irmã, você está equivocada com relação a isso. Não pegue isso e deturpe de uma forma que você traga para você um vitimismo que te leve a jogar tudo aquilo que a irmãzinha te aconselhou com relação às suas coisas espirituais na vala, no lixo. E uma vez que você fizer isso, você já está dizendo, eu sei que eu estou errada, mas eu não quero te ouvir, porque aqui o meu espaço está confortável. Porque se eu ouvir a tua verdade, para mim vai ser terrível. Porque o meu pecado vai estar sendo exposto e eu não quero lidar com isso neste momento. Lembra os demônios? Quando Jesus apareceu, o Senhor quer ter com a gente antes do tempo. Então o que é que ele estava dizendo ali? Eles estavam ali à vontade, gente, até Jesus aparecer, né? Mas não era o fim deles, mas era o fim da diversão deles. Tanto que eles pediram a Cristo que não lançasse eles lá no abismo, mas que lançasse ele aos porcos. Ou seja, que não destruísse ele totalmente. Quer dizer que Jesus foi bonzinho com os demônios? Que em vez de fulminar eles ali na hora, botou eles ali no... permitiu que eles fossem para os porcos? Será que foi isso, gente? Claro que não, gente. Claro que não. Então, gente, a gente tem que analisar o que é que a gente fala, o que é que a gente faz na nossa vida. Como cristã, nós somos crentes, gente. Bota isso na mente de vocês. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais a esse mundo. Nós não pensamos como esse mundo. Nós não falamos como esse mundo. Nós não nos vestimos como esse mundo. Nós não nos pintamos como esse mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos diferentes. E me parece que lá fora o povo entendeu, mas dentro das igrejas é que é a pior guerra. Porque você tem uma guerra ali dentro estabelecida. Se você quiser viver essa verdade, que você não é deste mundo. As pessoas vão tentar te calar. As pessoas vão tentar o tempo todo te esconder, te jogar num buraco, assim como fizeram com Jeremias, para não ouvir nem ser deparado com a verdade. Gente, eu vejo muita gente querendo lutar nas igrejas para tirar isso, para tirar aquilo que está errado, o que eles estão vendo. Mas, gente, a maneira de você ver as trevas se levantarem e te perseguirem pelo Evangelho de Cristo é você ser exemplo com a tua vida. Deus, ele nunca te levantou para você apontar para o teu irmão e dizer você está errado aqui, você está errado acolá. Não é isso, gente. Quem foi que disse que é isso? É você e sua vida. Deus nos chama, é no individual. Nós somos quem Deus ele quer habitar e ser Deus na vida de outras pessoas. Suas palavras, elas podem até falar, mas ninguém é cego. O que você vai gerar ali na pessoa é mais endurecimento. Se o teu comportamento e a tua vida depois contra o que você está falando. Falso moralismo está aí fora, está no mundo. O mundo ele é imoral e ele está dizendo que ele não é. Então não sejamos nós hipócritas. Vamos falar menos, gente. Falar menos, sabe? Porque é vergonhoso quando alguém fala muito, né? O que quer da igreja, o que espera da igreja, não começa por si próprio. Ninguém ali é chamado para ser servido. Então como é que você está querendo exigir um padrão para quem? É para Deus ou é para você? Porque você está incomodado com o que está acontecendo. Quem sou eu? O pecado do meu irmão não é mesmo do meu, mas é pecado da mesma forma. Ele te desviou do caminho certo. Entrai pela porta estreita, pois estreita é a porta que conduz à vida e poucos são os que acertam com ela. Nada vai se comparar com o que vocês vão ter se seguirem por esse caminho fielmente até o final.